A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Ontem nós tivemos um dia para os companheiros leões, um dia meio triste, porque infelizmente, vítima de um AVC, há 5 meses se encontrava em coma o nosso companheiro Mauro Carneiro Sena. Mauro foi presidente por 7 vezes do Lions Clube Petrópolis Centro, foi presidente de região, presidente de divisão do Lions, foi diversas vezes assessor do distrito do governador de Lions, do distrito LC1, presidente da Associação Petropolitana da Pestalozzi, presidente da Escola de Música Santa Cecília. Nos deixou ontem, depois de 5 meses lutando contra esse AVC, que o deixou em coma desde aquele dia. Na véspera, ainda comemorávamos a nossa posse, eu como presidente de divisão mais uma vez esse ano, e ele como presidente imediato, passando a presidência do clube para a companheira Leda. Quer dizer, nos pegou assim, não de surpresa, né? Porque já sabíamos que o estado dele era muito grave. Mas nos deixa uma saudade muito grande, que o Mauro era um grande companheiro, era um amigo, uma pessoa que mais de 30 anos dedicou a sua vida ao voluntariado, principalmente nas feiras de saúde, onde ele estava ali sempre conosco, prestando serviços, principalmente na parte de medição de glicose. Fica uma saudade muito grande, mas são os desígnios da vida. Nós somos preparados para a vida, não somos preparados para o único e inevitável fecho, que é a morte. Vai em paz, amigo, deixe uma saudade muito grande no coração da gente. Foi um companheiro leal, um companheiro que sempre esteve à frente do seu clube, que é o nosso co-irmão, o nosso clube padrinho, o Lions Clube Petrópolis Centro, mas sempre participou das atividades junto conosco, em parceria, ou então até nos visitando mesmo, durante as nossas festividades. Vai em paz, companheiro, descanse, a sua luta aqui terminou. Agora vai começar a luta maior, que é a luta junto do Pai lá em cima, numa vida de maior tranquilidade, talvez, quem sabe, porque você merece. Um beijão na Darinka, nossa companheira, domadora do companheiro Mauro, dos filhos Pedro, Paulo e na Paulinha, o nosso carinho e a nossa eterna gratidão pelo serviço que o Mauro prestou, sendo o último deles, tendo se empenhado muito na instalação do Centro de Referência do Glaucoma, uma obra que vai ficar para Petrópolis, doada pelo Leonismo em parceria com a Unifase. Parabéns, Mauro, pela sua carreira, pela sua vida de prestação de serviços. Um advogado que sempre foi brilhante na atuação do voluntariado. Bom, amigos, nós hoje vamos bater um papo aqui com o Marcelo Fiorini sobre a pesquisa PSB. Vocês estão pensando que é partido político? Não, não. Não, PBS. PBS, é. Vocês vão entender o que é PBS já já. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com você. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí que acordaram cedo nesse sábado e
estão se dispondo a escutar a gente aqui um pouquinho, né? É isso aí. Marcelo, no que consistiu a pesquisa, a primeira pesquisa, sobre o panorama do ambiente empresarial? Qual o objetivo dela? O que é a pesquisa PBS? Ou seja, Solução de Pessoas e Negócios, né? Em português, seria isso, né? Isso. PBS é uma empresa de Friburgo, né? Essa empresa é uma empresa de consultoria, de soluções para empresas. A gente está entrando agora também no setor público. Então, essa empresa é ligada ao Mercoserra e, por conta disso, nós criamos essa pesquisa agora no início da pandemia para que a gente pudesse acompanhar o que estava acontecendo com as empresas da nossa região, né? Quando a gente fala de Mercoserra, a gente está falando basicamente de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e as suas cidades próximas. Ali, Guapimirim e todos os seus distritos, né? Então, essa pesquisa, a primeira pesquisa, ela foi feita por amostragem. Obviamente, pesquisa não consegue entrevistar a todos, mas a gente teve uma resposta muito positiva. Muitos empresários responderam essa pesquisa e a gente conseguiu, naquele momento, enxergar o que estava acontecendo ali no olho do furacão, né? Passados 4 meses, resolvemos fazer uma nova para verificar o que estava acontecendo depois da reabertura, da flexibilização das medidas e agora com essa nova onda, que na realidade não é uma nova onda, quer dizer, ela nunca deixou de existir, né? O pessoal fala em segunda onda, não existe segunda onda, quer dizer, é uma onda só, né? Na realidade, a gente está vivendo um pico aí, um aumento. Aumento, né? Mais um pico. Né? Talvez, aí falando assim rapidamente sobre esse assunto, talvez tenham se achatado demais no primeiro e agora repercute, não tem jeito, né? Não resta a menor dúvida. A gente vai ter um número de pessoas infectadas, as pessoas vão se infectar de um jeito ou de outro ao longo desse tempo até existir a vacina, né? Então a gente fica... obviamente que temos que ter muito, muito cuidado, mas a gente tem que continuar tocando a vida. Lógico. Até porque essa pesquisa mostra números assim bastante preocupantes na sua primeira edição. E agora a gente está fazendo essa segunda amostragem para que a gente possa entender o que vem acontecendo com a nossa região, com as empresas da região, com o turismo, com os serviços, com o comércio, que foram os setores mais afetados diretamente pela pandemia. Vamos checar um pouquinho isso. Como foi essa primeira rodada da pesquisa sobre o panorama do ambiente empresarial, que abrange também a região serrana e a região dos lagos, do estado do Rio de Janeiro? Isso. A gente usou a região dos lagos também pela proximidade e pela influência que exerce na região serrana como um todo, né? Quer dizer, o morador... A região serrana faz na região dos lagos, né? E vice-versa. Também tem? Tem muito retorno, né? Então, assim, existe essa proximidade muito grande, tanto do cidadão da região serrana que utiliza muito, né, a região dos lagos, principalmente no verão, e ao contrário, acontece no inverno, que o pessoal vem muito para cá e tem vindo muito para cá. A pandemia fez isso crescer muito, né? As pessoas estão viajando próximo às viagens que estão acontecendo nesse momento e aconteceram a maior parte do tempo na pandemia, foram viagens de proximidade, né? Viagens curtas, e muita gente também veio morar na região serrana durante esse período, né? Pessoas vieram, a gente vê que houve aí um fluxo migratório muito grande. Nós temos uma estimativa de que mais de 5, 6 mil pessoas vieram morar em Petrópolis durante a pandemia. Principalmente na região... justamente das regiões mais afetadas, talvez? Não, acho que talvez nem isso. Acho que mais a questão do trabalho, do espaço físico, porque as pessoas moram em espaços físicos pequenos, nas grandes cidades. E aí viram a oportunidade já que estão trabalhando em home office, em ter um espaço físico maior. Quem tem criança, enfim, as próprias pessoas que moram num apartamento de 70, 80, 100 metros quadrados e utilizar durante um período uma casa com jardim, com piscina, com cachorro, etc. Eu acho que isso é uma qualidade de vida nesse cenário, né, no qual você tem que ficar muito tempo dentro de casa. E aí com isso a gente viu uma série de coisas mudarem agora nesse período. E eu acho que a gente viu lá um movimento muito forte na região, principalmente na região de Itaipava, Araras, Secretário, Pedro Rio, dali para baixo. A gente viu um fluxo muito grande
Isso teve um efeito benéfico, né? Quer dizer, aqueceu o comércio daquela região, gerou muitos negócios naquela região, imóveis que estavam fechados há anos, tentando serem vendidos, foram negociados. Construção civil foi um setor que teve uma resposta muito positiva, né? Respondeu muito rápido a isso, porque as pessoas acabaram começando a fazer coisas nas suas próprias casas, para poder adaptar os seus espaços físicos, para poder trabalhar dentro de casa. E isso gerou uma série de novos negócios. E essa pesquisa é exatamente para isso, né? Para a gente entender o que está acontecendo na região e como que os negócios estão como é que eles estão se consolidando, né? É óbvio que num momento como esse a gente vai ver negócios encolherem e outros negócios aumentarem. Você sentiu que esse fluxo migratório para Petrópolis, por exemplo, também aconteceu para Friburgo, para Teresópolis também? Sim. Também. Eu tive semana passada, eu tive com a turma lá da PBS, nós tivemos uma reunião de alinhamento, né, não só da pesquisa, mas de outros projetos que a gente vai tocar juntos daqui para frente. E eles me relataram exatamente o mesmo cenário que estava acontecendo em Petrópolis, que está acontecendo em Petrópolis. Eles me relataram em Friburgo e Teresópolis também. Interessante. Né? Isso é importante a gente saber, de ter conhecimento, né? Isso é muito interessante. Porque tem o crescimento populacional da cidade também. Sim, né? sim. E eu acho assim, o mais importante é que gera novos negócios. Exatamente. Né? Isso é importante. Agora, novos negócios literalmente, né, Paulo? Porque a gente vê surgir negócios, setores que eram pequenos crescendo muito, né? Como eu citei agora, o setor de construção civil, por exemplo. Né? Foi o setor que talvez é comércio, mas dentro do comércio talvez tenha sido o setor que mais cresceu. Né? Por outro lado, você tem o setor de roupa, vestuário, foi o que encolheu nesse período, porque as pessoas não têm necessidade de comprar roupa se vão ficar em casa. Né? Verdade. Então, você vê aí esse movimento. E a pesquisa é exatamente para a gente tentar identificar essas nuances, né? E poder auxiliar as empresas de qual seria o seu direcionamento. Empresas pequenas. Na realidade, a PBS ela trabalha num segmento médio, né? Ela não pega nem o pequeno e microempresário, que esse é bem atendido pelo Sebrae. Né? De uma maneira geral. Sim. Esse empresário, ele tem um canal muito bacana com o Sebrae. E o grande empresário, ele contrata direto uma consultoria maior, né? Para redirecionar o seu negócio. Né? E a PBS fica exatamente nesse meio ali. Né? Empresas com faturamento aí acima de 15 milhões ano, né? até um limite, e que aí conseguem absorver uma consultoria com um custo mais acessível dentro da sua faixa e dentro da sua capacidade de pagamento. Marcelo, esta segunda pesquisa, ela trata-se de um levantamento de consultoria da PBS Brasil em parceria com as associações empresariais. Com que objetivo? Então, exatamente, porque a gente entende que cada município já tem as suas entidades consolidadas, entidades representativas consolidadas. Vou falar de Petrópolis especificamente, mas serve para Friburgo e Teresópolis. Desculpa. Serve para Friburgo e Teresópolis, porque as entidades praticamente são as mesmas. Né? Então, a gente tem o Sindicato do Comércio, a gente tem as associações, no caso aqui, a Associação de Roteireza, o Núcleo da 16 de Março. Então, essas entidades, né, trabalhando juntas, né, temos o Firjan, temos a própria FEComércio, temos o Sebrae, conseguem ter uma penetração maior nos empresários para você ter uma pesquisa, um retorno dessa pesquisa mais acurado. Né? As cidades que essa pesquisa abrange, então, a região serrana, principalmente as 3 maiores cidades, que são Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e Cabo Frio. Cabo Frio. Isso. A região dos lagos. Região dos lagos. Então, as associações comerciais também estão participando. Então, com isso, você consegue ter uma amostragem muito grande, porque pesquisa é amostragem, né? Pesquisa não é... Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que é feito o estudo dessa pesquisa? Então, ela tem um formulário, um Google Forms aqui, que você baixa, preenche na hora, você responde na hora. Você perde ali cerca de 4, 5 minutos, menos que isso até, dependendo da pessoa, 4 minutos para fazer a pesquisa. E
Feito isso, esses dados são enviados para um mesmo banco de dados, onde vai ser consolidado, e ali você tem os filtros que você vai utilizando, primeiro por cidade, por região, e aí você vai filtrando pelo tipo de pergunta. Uma pergunta que a gente inseriu agora nessa pesquisa de agora foi em relação à questão política, né? A expectativa em relação aos novos prefeitos, a nova Câmara de Vereadores. Petrópolis ainda estava em decisão, né? Exatamente. Então você vai ter ali uma resposta, por exemplo, de uma determinada... A gente tem três situações novas aqui, falando de Petrópolis e Friburgo, né? Você tem uma situação de indecisão em Petrópolis, que a gente não sabe o que vai acontecer ainda, vai depender aí da decisão judicial, né? A gente tem Teresópolis, que reelegeu o seu prefeito, e temos Friburgo com um novo prefeito. Aliás, Teresópolis reelegeu o Vinícius Clausen. Clausen, com uma votação expressiva. Belo trabalho que eles fizeram. Vinícius é um empresário local, né, muito bem sucedido, foi presidente do Convention Bureau lá, e é um empresário do setor de turismo, ele tem restaurante lá na cidade, e pegaram a prefeitura numa eleição fora de época, né? Ele tem 2 anos e pouco de mandato, ele pegou no meio do caminho e fizeram um belíssimo trabalho. A equipe dele é uma equipe conheço muito bem, tanto o Vinícius quanto os secretários lá de Teresópolis, fizeram um belíssimo trabalho e levantaram... O povo reconhece quando a coisa é boa, né? E levantaram a cidade. A cidade estava realmente numa situação caótica. Caótica. Eles pegaram realmente a coisa... muito ruim, e fizeram um trabalho belíssimo, e vem fazendo um belíssimo trabalho, e foram recompensados pela população, que reconheceu isso, né, numa votação esmagadora. Quer dizer, então, assim, é isso que eu estou falando. A gente vê aí 3 casos distintos. Friburgo foi uma troca, né, surgiu uma terceira via, né, um vereador que tinha uma atuação bastante proeminente, pelo que eu soube, pelo que me relataram. Ele era um vereador que fiscalizava muito as contas públicas, e enfim. E a população entendeu que aquele cara ali era aquilo que eles queriam. Então ele está trabalhando, inclusive a PBS tem tido bastante contato com ele, com a equipe com a futura equipe do prefeito, e acredito que Friburgo vai ter um direcionamento bacana também agora nessa nova legislatura, né? E Petrópolis, a gente está aí nesse compasso de espera, aguardando a decisão e na iminência, na possibilidade de termos um terceiro turno, né? De termos uma nova eleição, que tudo indica é o que poderá acontecer. Que seja o terceiro turno definitivo. Tomara que seja. Se tiver né? Terceiro e quarto turno, realmente o troço vai ficar terrível. Infelizmente a gente vai ficar aí durante alguns meses ainda com uma administração temporária. E isso é muito ruim, porque... Dependendo de quem assumir a Câmara... várias possibilidades aí surgem, né? Então, algumas assustadoras. Pois é. Mas, enfim, deixa pra lá. a gente tá aí aguardando ansiosamente, né, para ver o que vai acontecer da nossa cidade, o que vai ser feito. Ô, Marcelo, como é que é feito o estudo para essa pesquisa? Vocês dirigem as perguntas, vocês pesquisam as perguntas? Na realidade nós, quer dizer, os profissionais que tem na empresa que elaboram essas perguntas de acordo com aquilo, assim, primeiro se é feito um briefing, as pessoas dizem o que seria interessante saber, e em seguida os profissionais da área que elaboram essas perguntas para que você consiga ter o resultado lá na frente, né? Não é a minha expertise, né? Eu na verdade, sim, o que seria interessante saber? Quantas empresas abriram, quantas fecharam, o que você acha do prefeito novo, enfim, qual a tua expectativa, né? Na realidade, a pesquisa mostra uma expectativa, né? Sempre qualquer tipo de pesquisa, né, ela demonstra algo que vai acontecer. Então é uma previsão, né? Ela pode ser mais próxima possível, né? E aí vai depender muito da maneira como é perguntado, como isso é dirigido, quem responde essa pergunta também, né? Lógico. Então por isso que a gente procurou fazer isso com o maior número de entidades possíveis, para que você tenha várias respostas diferentes e aí você possa consolidar isso num resultado único, né? Então você, quando pergunta ao setor de turismo, você tem uma expectativa, ao comércio você tem outro tipo de expectativa. Quando você fala com o pessoal de eventos, por exemplo,
que muitos são ligados aos Convention Bureau também, que participaram. São expectativas diferentes, porque viveram... Uma pergunta, não querendo te interromper, já te interrompendo. Nada, que isso. O setor de turismo das outras cidades podem ser comparados aos de Petrópolis ou eles estão mais à frente? Não, eu acho que pode ser comparado, sim. A gente tem ali os 3 Convention Bureau, eu sou testemunha, porque através do Mercoserra, todos os 3 presidentes dos conventions, tanto de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, participam das reuniões e são muito alinhados, são pessoas muito ativas e que lutam muito pelo turismo das suas regiões, né? E a gente tem integrado muito. E um dos trabalhos que a gente vem tentando fazer no Mercoserra com os Convention Bureaus é justamente alinhar as ações, né? O grande objetivo do Mercoserra é fazer com que o turista que venha para a região serrana, ele fique na região serrana e ele não tenha que sair daqui para ir, por exemplo, para a capital ou para outros municípios, né? Então, a ideia é sempre consolidar tudo que você tem para fazer nessa região. Fazer com que o cara, em vez de... Hoje, já melhorou muito, mas o turista venha, faça aquele famoso bate e volta, né? Que ele permaneça no município e na região. Então, quanto mais atrações você tiver e quanto mais informação, principalmente informação, porque atrações a gente tem muitas. O que falta, às vezes, são as informações e as divulgações. E é esse o trabalho que vem sendo, obviamente, que ainda tem muita coisa a se trilhar, mas esse é o principal objetivo, né? Fazer com que esse cara permaneça. E aí você tem a questão de Cabo Frio também, que você pode criar ali um roteiro para que o cara que hoje evita de vir para a capital, evita de vir para o Rio de Janeiro, que é um local com muita violência, com muito problema, né? Que ele veja o Rio de Janeiro com outras opções que não única e exclusivamente a capital. E a gente tem muitas opções. Certo. Vou fazer um pequeno intervalo, a gente volta já para o segundo bloco. Vamos lá. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós estamos aqui batendo um papo com o Marcelo Fiorini. Marcelo, você ainda está como presidente do Sicomércio Petrópolis. Isso. Né? Como é que os participantes terão acesso exclusivo ao conteúdo dessa pesquisa? Bom, essa pesquisa ela vai ser divulgada, né? Assim que ela for consolidada, ela vai ser divulgada. A gente vai ter divulgação disso? Sim, lógico, pela mídia, enfim. A gente vai dar publicidade aos resultados, como foi feito da primeira vez. Saíram várias matérias nos jornais da cidade, em toda a mídia, principalmente na mídia, como é que eu vou dizer, na mídia de internet, né? Todos os veículos divulgaram o resultado da pesquisa. Ela obviamente, ela é direcionada para o empresário, né? Mas é óbvio que a população tem todo o acesso, sem nenhum problema, e a título até de curiosidade, mas é importante, quer dizer, não só de curiosidade, porque eu acho que isso pode direcionar, às vezes, uma carreira, né? Exatamente, né? As pessoas eu acho conhecer o mercado. E saber o que o mercado precisa, o que o mercado demanda, porque às vezes eu sempre falei isso, né? Às vezes não adianta o cara fazer direito se está fadado a acabar advogado daqui a sei lá quanto tempo. Quer Exatamente. Dizer, não estou dando um exemplo aqui meio... É o caso de Petrópolis, por exemplo, nas sapatarias, né? Sim. O excesso de sapataria. Muito, farmácia. Anda descalço. Farmácia, sapataria, Deus me livre. A gente tropeça nas esquinas. O fato é que quem é empresário faz conta. Se o cara está tendo resultado, ótimo, bom para ele, né? A gente não há o que discutir nessa relação, né? Infelizmente, muita gente fala que tem que fazer isso, fazer aquilo. O mercado se rege por si só, né? Isso é uma coisa que acontece naturalmente. Né? Você pode direcionar de alguma maneira, o poder público principalmente pode tomar algumas decisões que vão impactar, né, na ida ou na movimentação de determinado setor para um lado ou para o outro, né? Mas agora aqui em Petrópolis está vendo estranhamente um boom de supermercados, né? Sim, muitos supermercados. Eu acho que isso é uma tendência, são pequenos mercados de bairro, né? Eu acho que isso muito em função da mobilidade urbana e de como as pessoas têm se comportado, né? As pessoas estão
pela mobilidade urbana nossa ser muito precária, Terrível. e a gente ter muita dificuldade de ir de um lado para o outro, né? Acaba que você começa a criar núcleos próximos da onde as pessoas moram e elas começam a se abastecer naqueles núcleos ou aonde elas passam no seu caminho de ir e vir diariamente. E é o que a gente vê, o que a gente nota, esse movimento nesse sentido, né? Tanto que, a exceção do açaí que abriu ali agora, a maioria desses supermercados são supermercados de pequeno porte, supermercados de bairro, né? Justamente para estar próximo das pessoas e elas poderem fazer um deslocamento rápido e se abastecerem próximo das suas casas, sem ter que passar pelas principais artérias, ou vir ao centro da cidade, ou ir de um bairro para outro, que hoje é uma dificuldade muito grande. Muito grande. Qual o impacto que o resultado das últimas eleições pode ter no clima do meio empresarial? Olha, eu acho que a gente tem aí uma expectativa grande em cima do que vai acontecer. Quer dizer, é óbvio que uma cidade como Petrópolis, que é muito carente em vários setores, dependendo do próximo prefeito, da equipe que ele escolher, do direcionamento que ele colocar, né, para suas ações, óbvio que isso vai impactar economicamente na cidade, né? Petrópolis é uma cidade complexa, é uma cidade com poucos espaços caros, então a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer novas empresas para a cidade, e eu vivenciei isso, né? Eu fui secretário de desenvolvimento durante 3 anos e meio, e eu vivenciei isso no meu dia a dia. Muitas empresas se interessam e acabam se desinteressando porque tem dificuldade de espaços físicos para se instalarem. Quando tem espaço físico, não tem infraestrutura. Quando tem infraestrutura, não tem espaço físico. Então você acaba ficando uma cidade muito concentrada em serviço, em comércio e turismo. Mas eu não entendo porque ao longo da nossa BR nós temos tantos campos, tantas áreas que poderiam ser são áreas caras, são áreas que têm alguns limitadores. Petrópolis precisa urgentemente de fazer um novo plano diretor, de fazer uma nova Lupus. Isso é uma situação que a gente vivencia, né? Petrópolis se utiliza de leis antigas, obsoletas, que precisam ser revisadas. Uma cidade com mais de 300 mil habitantes, exatamente, não tem condição de viver. Exatamente. Então, assim, é urgente. Então, por isso que eu falo, quer dizer, é óbvio que o próximo prefeito, ele que vai dar esse norte, né? Porque se você tomar decisões estruturais para a cidade, elas vão impactar nos próximos 5, 10 anos. Se você continuar como vem sendo feito até agora, a gente vai continuar do mesmo jeito, dia. Eu acho, Marcelo, que esse negócio de dizer, não pode fazer ali ao longo da BR. Engraçado, ao longo da Dutra, quantas cidades apareceram? Sim. E se desenvolveram em cima de estar no principal eixo das duas grandes cidades. Exatamente. E aqui você não vê esse movimento, até porque, se você parar para pensar, a gente está num principal eixo que é Rio, Belo Horizonte, são duas grandes cidades. Então a gente era para ter um desenvolvimento muito maior. O que impacta a Petrópolis é que, além da gente ter uma lei muito restritiva, temos também a questão de estarmos dentro de uma APA, de uma área de proteção ambiental. Então a gente tem, além do problema da legislação do município, a gente tem o problema da legislação de meio ambiente que impacta também. Outros municípios que já não têm esse problema, aqui Três Rios, aqui do lado, né? Fizeram ali uma série de indústrias, uma série de empresas de grande porte ao longo da estrada, que é o normal de acontecer, né? É onde você vê em todo lugar do Brasil e do mundo, né? Essa história de você ter indústrias de grande porte dentro dos centros urbanos, isso já não tem condição, até porque não tem mobilidade para isso, né? Então é isso, quer dizer, Petrópolis fica restrito. Petrópolis é uma cidade restrita, uma cidade difícil. Então a gente tem que voltar também, tem que entender a vocação e também não adianta brigar com certas coisas. Né? Dá burro em ponta de faca. Tem que se fazer, tem que se tentar fazer o que pode ser feito, né? Isso é premente, é urgente ser feito o mais rápido possível. Por outro lado, você tem que investir na vocação, né? Nossa vocação é turística, nossa vocação é de comércio, nossa vocação é de serviço, nossa vocação é de empresas de pequeno e médio porte, e é nisso que a gente tem que investir. Exatamente. Não adianta remar contra a maré. Lógico.
Onde está localizada a PBS e conta com que tipo de executivos e profissionais? Então, a PBS está localizada em Friburgo e ela tem os profissionais mais capacitados dentro de cada área, né? Agora a gente... Ela não se restringe a um segmento. Basicamente, hoje ela trabalha com segmento privado. E agora está fazendo uma associação com a Falcone, que é uma empresa especializada em reestruturação de serviço público, de prefeituras, basicamente, né? E estão se juntando, quer dizer, vai ter uma sinergia ali, tanto de um lado quanto de outro. A expertise da PBS junto com eles na parte privada e, ao contrário, na parte pública, né? E aí tem essa questão dos profissionais que são cooptados para determinados projetos, né? Para determinados trabalhos, né? Então, por exemplo, se eles pegam uma prefeitura, eles chamam pessoas que tenham experiência no setor público, né? Que é o meu caso e várias outras pessoas que trabalhamos juntos para dar direcionamento dentro do nosso conhecimento para aquele município, obviamente que adaptando as particularidades. Não tem receita de bolo, né? Tem uma receita, mas ela tem que ser adaptada à característica, como eu falei há pouco. Cada município tem uma vocação. Isso é o primeiro entendimento que tem que ser feito. Não adianta você pegar um lugar rural, bucólico e querer implementar a indústria, se aquilo ali é um lugar, por exemplo, de agropecuária, enfim. Aí você tem que entender, cada caso é um caso. Quer dizer, não é um negócio que você chega ali e tá aqui, faz desse jeito que vai dar certo. Não existe isso. A PBS tem como objetivo contribuir para a melhoria de resultados das organizações através do aumento de receitas, redução de despesas, elevação de produtividade e ou melhoria da qualidade. É isso que falta ao nosso empresariado? Sim, de uma maneira geral, né? Não é regra, mas claro que hoje, se as empresas não se reinventarem e não se reestruturarem, não digo nem se reinventar, se reestruturar, elas vão ficar pelo caminho, né? Quer dizer, esse processo ele é constante, né? O processo de aumento de produtividade, de aumento de faturamento e redução de custo, ele tem que ser constante, né? Não existe uma zona de conforto para isso, né? Se o cara não fizer isso o tempo todo, ele em algum momento ele vai se deparar ou com a queda do faturamento ou com o aumento da despesa que vai fazer a conta dele não fechar. E muitas empresas quebraram agora na pandemia porque você zerou a receita e a despesa continua acontecendo. Exatamente. Então, assim, isso aí é o beabá da pessoa ser empresária. E acontece a mesma coisa no público. Por isso que eu falei antes que, na realidade, isso que é feito no privado serve para o setor público. Enquanto o setor público não for visto como uma empresa e tratada como tal, exatamente, ela vai continuar deficitária, vai continuar entregando um serviço de péssima qualidade, vai continuar deixando... a máquina pública não resolve. Não resolve. São paradoxos que têm que ser quebrados, né? Muita gente reclama muito de salário de secretário, de prefeito. Os salários são ridículos. Se você comparar com o setor privado, né, são salários que não dá para comparar, né? Se você pegar um secretário de Petrópolis, ganha R$10.000 de salário, quanto ganha um executivo de uma grande empresa? Ganha 50, ganha 60, quer dizer, as pessoas vão falar, meu Deus, que absurdo. Se o cara trabalhar e produzir e entregar, não tem nenhum absurdo, né? Agora, se o cara estiver ali pendurado... Aliás, eu sempre fui contra esse negócio de comparação de salário. Não, se o cara estiver pendurado ali para não fazer nada, qualquer R$1.000 é muito. É muito. Né? É o que eu sempre falo, quer dizer. Então isso tem que ser analisado de uma forma muito pragmática. As pessoas têm que parar de... É o caso da última Câmara, devia de pagar gente para poder ir para lá. Paga gente que nem vai, entendeu? Paga gente que nem tem função, paga gente que nem faz nada, quer dizer. Então assim, por isso que eu falo, o trabalho que a gente quer fazer, principalmente na área pública, é quebrar esse paradigma de que não é quantidade, é qualidade. Se você tiver qualidade de mão de obra, recebendo bem remunerado... todo no comércio e na indústria. Isso é óbvio para todo mundo. O problema é que 99%, né, dos gestores públicos nunca foram gestores privados. Nunca tiveram uma empresa, nunca tiveram que administrar. Então a cabeça dos caras é diferente da nossa cabeça, porque eu tenho obrigações a cumprir que depende de mim para cumprir. Quando eu tenho a minha empresa aberta, quando eu tenho uma porta aberta, quando eu tenho funcionário,
A minha empresa tem que funcionar, né? Funcionar no sentido de que, se eu tenho a capacidade de venda de ter 5 funcionários, eu não posso ter 10. Porque se eu tiver 10, o meu negócio, por mais que ele fature, ele vai me dar prejuízo. Sim. Agora, né? isso tem que ser realmente comprovado, né? Porque, às vezes, muitos se dizem gestores e não sabem nem tomar conta da Não casa sabem nada. dele. Os caras usam jargões, né, Exatamente, o Paulo? né? Na realidade, assim... Eu conheço um que dizia, vou ser gestor! É o que os caras falam, porque isso desgraça. soa bem, né? Isso soa bem nos ouvidos das pessoas. O Estado está no terror. Né? E é isso, quer dizer, o cara se diz gestor, mas ele nunca geriu nem a casa dele. Exatamente. Entendeu? Ele nunca fez um orçamento na vida, ele não sabe as Exatamente. coisas quanto custam. E é isso que acontece. Né? Eu vivenciei isso, quer dizer... Talvez orçamento... por isso hoje o nosso Ministério da Economia esteja tão solidificado, dando resultados positivos. Claro, pô. Porque Não tem pode um gastar cara- mais do que entra. Exatamente. É básico isso, não precisa ser nenhum PhD em nada. E até porque nem me proponho, nem sou, nem a minha área, mas assim, é tão óbvio isso que os caras não veem. Então você ficar falando em gestão e gastando mais do que você arrecada o tempo todo, Não tem condição. essa conta no momento não fecha. E é o que E uma hora vai estourar. E é o que vem acontecendo. Então, os serviços, se você deixa, se você aumenta um lado, você deixa de entregar do outro. No resto da dúvida. Não tem como fazer as duas coisas. Bom, Porque mas assim, só finalizando, Não. orçamento e recursos são finitos. Ah, sim. E os caras acham que são São infinitos. infinitos, Que vai aparecer dinheiro de algum lugar. Da onde você E tira essa- não põe, acaba. E essa é a receita da tragédia, que é o que a gente vê em 90% dos municípios no Brasil. Exatamente. Poucos municípios têm essa disciplina e essa visão de que Alguns com uma dívida impagável, né? é impagável porque assim, vai se rolando essas dívidas, né? Essas dívidas vão se rolando. E elas impactam no dia a dia do município. Exatamente. Do próprio desenvolvimento do município. Claro, porque você tem o dinheiro alocado para uma determinada coisa e aí vem um precatório, vem uma ação judicial, vem não sei o que, e te tira aquele recurso naquele momento que você precisa, talvez, para equipar um hospital, para pagar os médicos, para botar equipes médicas para trabalhar, como é o caso que a gente tem agora. Tem leito, mas não tem equipe, e por aí vai. Quer dizer, eu estou dando exemplos aqui aleatórios, não Sim, estou falando não, especificamente não, de município, estou falando do que eu vi, do que eu vejo. Como secretário, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, muitos outros secretários de outros municípios, e assim, no final das contas, você chega na mesma conclusão. A receita do bolo, ela está completamente furada. E aqueles que saem dessa receita furada, conseguem êxito. E você citou o caso do Vinícius de Teresópolis. É isso. Eu ia falar nisso É agora, isso. mas o Vinícius conseguiu. Conseguiu porque é gestor, de fato. Ele sabe o que é gerir uma empresa. O cara tem empresas que são sucesso. Então ele está gerindo a prefeitura dele como se fosse uma empresa. A partir do momento que você muda essa visão, e não é só do prefeito, é de todos os colaboradores, né? Aí as coisas mudam da água para o vinho, né? O próprio servidor, ele tem uma cabeça diferente da gente que está no setor privado. Eu não estou falando aqui a título de crítica a servidor público, não. São fantásticos, assim, tem pessoas maravilhosas. Conheci gente... secretário também, eu sei que... Gente maravilhosa, gente trabalhadora, gente Exato. honesta, gente dedicada, assim, assim, os melhores exemplos eu tive dessas pessoas, né? Que não são valorizadas, né? Que recebem salários, às vezes, muitas vezes, irrisórios, entendeu? Não são valorizados, não são remunerados para isso, e ainda assim carregam um piano. Então, assim, se você valorizar essas pessoas, de fato tiverem condição de trabalhar bacana e você colocar gente competente para tocar, não é tão complicado assim. Você já disse as empresas, as entidades do setor que estão envolvidas nessa pesquisa, que são justamente o Mercoserra, os sindicatos, as associações comerciais. Né? Uhum. Desculpa, gente. Nada. Quais as entidades do setor, aliás, em linhas gerais, o que é questionado nessa pesquisa? Então, ela faz todo tipo de pergunta, né? Se o seu movimento aumentou, diminuiu, faturamento, expectativa, número de empregados que você tinha, número de empregados que você tem, e por aí vai. Voltada principalmente para empresas de médio porte. Sim. Mas todas as empresas são bem-vindas a responder, isso é muito importante. Tá? Então não isso importa bom, se seja um microempreendedor como uma empresa
uma GS Elma, por exemplo, de 2.000, 3.000 funcionários. Né? A pesquisa, quanto mais você abrir o leque, melhor. Com essa pesquisa, as associações que coordenam o empresariado vão ter um panorama completo da atividade econômica da região de grande utilidade para o seu próprio negócio. É isso? Isso. É isso que você visam? É isso. A arrecadação municipal caiu muito, principalmente em nossa cidade, tendo em vista o panorama da pandemia que ainda estamos vivendo. Muitas empresas fecharam e muitos estão desempregados em nossa região. Você acredita numa recuperação lenta ou rápida para a nossa região, Marcelo? Ô Paulo, a gente vê ali, aí falando um pouco macro, né? Isso aconteceu no Brasil todo, tá? E a gente vê agora, o pessoal fala muito, os economistas e tal, na tal da recuperação em V, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Já. Né? É o jargão do Paulo Guedes. Paulo Guedes, quer dizer, V bate lá no fundo e sobe rápido, né? Então, eu acredito que a gente vai pelo mesmo caminho, né? Agora, depende, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, de a gente não ter um novo lockdown, entendeu? Por outro lado... pode, Deus me livre. Deus me livre. Por outro lado, a gente tem a questão dos leitos e dos hospitais que estão lotados. Quer dizer, as pessoas têm que se conscientizar... Rapaz, eu não queria nem falar nesse detalhe. Então, deixa para uma próxima, né? Eu vou falar, mas vou falar assim. Porque eu não entendi por que os hospitais de campanha foram fechados tão rapidamente e aonde estão essas máquinas que estavam lá. Paulo, na realidade, assim, opinião pessoal, né? Estou falando do que eu vejo, do que eu vi, ter trabalhado no setor público. O hospital de campanha é um grande erro. Eu também achei. Um grande erro, um grandíssimo erro, um absurdo. Enterrar dinheiro. Jogar dinheiro fora. Rasgar dinheiro. Exatamente. Né? Se você pegar todo o equipamento que existe hoje, se você tivesse investido todo esse recurso no equipamento existente, né? Estou falando no Brasil inteiro, você teria hoje capacidade de ter quantas pandemias você tivesse, que você teria condição de atender as pessoas. Vou dar um exemplo para você. Minha filha, eu tenho uma filha médica que faz residência no Hospital do Fundão, Hospital Federal. São, 18, 20 andares, dos quais mais da metade fechados ou sem condições de atendimento. Por que não reformaram esses andares? Por que não utilizaram? E eu estou dando o exemplo de um hospital no Rio de Janeiro. Você deve ter pelo menos uns 10 hospitais no Rio de Janeiro com capacidade física, eu estou falando de espaço físico ocioso. Agora, por que investir num hospital de campanha que 6 meses depois, 3, 4, 5, 6 meses depois, vai se desativar tudo e jogar fora? Aquilo ali é típico para beneficiar a uma meia dúzia. E a gente viu o resultado que deu. Governador preso, etc. E tal. Alguns comprando o aparelho de 24 por 200 e pouco. Absurdo total. Esses caras todos têm que parar na cadeia de fato, entendeu? De fato. Assim, sabe, eu sempre falei, quem rouba merenda e saúde, o cara... Quer dizer, qualquer tipo de roubo é um absurdo, mas... Porra, merenda e saúde, o cara tinha que ir pra cadeia num crime inafiançável, porque realmente é um negócio absurdo que esses caras fizeram, é um crime que esses caras fizeram, e agora a gente vai pagar de novo a conta. Esse é que é o grande problema. Sem ter dinheiro para pagar a conta. Vamos pagar duas vezes uma conta. Porque agora o governo federal não vai abrir mais torneira, não. Não vai, não tem dinheiro, e não tem de onde tirar. Né? É isso, infelizmente é isso. Essa é a nossa realidade hoje. Então cada um que se cuide, cada um que se proteja. É isso aí. Vamos tentar nos proteger o máximo. Eu vejo aí absurdos, ruas apinhadas de pessoas. Isso me dá uma agonia, porque a gente sabe que não vai ter condições de atender isso tudo. Infelizmente. Enfim, vamos lá. Marcelo, quantos questionários você acredita que serão respondidos? Ou melhor, você acredita que obterá êxito com a maioria participando? Qualquer empresário da região terá acesso a esse questionário. Sim, a gente tem divulgado muito, a gente tem mandado principalmente nas redes sociais, por e-mail. Quem não recebeu, que quer receber... A gente vai disponibilizar os links agora, a gente vai colocar nas páginas, né, das associações e dos sindicatos também. E a gente teve uma resposta muito boa na última, eu acho que a gente vai ter uma resposta maior ainda. Obviamente, como eu falei, pesquisa é amostragem, né? A gente não precisa atingir a todos, é impossível que se atinja a todos.
mas a gente atingindo um número grande, né? Na última, por exemplo, Friburgo foi o que teve o maior número de... Foi Friburgo, Petrópolis, Cabo Frio e Teresópolis. Então, esse ano a gente está trabalhando para aumentar nesses municípios onde a resposta não foi tão boa, para a gente aumentar e poder fazer uma amostragem mais acurada para a gente ter essas respostas. Marcelo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, já estamos no horário aí e infelizmente temos que encerrar. Eu gostaria de deixar nossos microfones para que você queira dirigir algum apelo, alguma coisa, falar alguma coisa para o empresariado de Petrópolis. Nós estamos aqui às ordens. Obrigado, Paulo. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui contigo. Eu acho que Petrópolis, a gente vive um momento difícil, mas a gente tem lutado muito principalmente pelo Sicomércio, para a gente manter o comércio aberto, portas abertas. Nós não somos o vilão, nunca fomos o vilão. Não, longe disso. Eu acho que hoje está provado isso, né? O comércio funcionou, os supermercados, as farmácias, durante o auge da pandemia, e o nível de contaminação foi muito baixo. Todos são muito conscientes, todos têm trabalhado dentro das regras, respeitando os protocolos, e eu espero que os gestores enxerguem isso, né? A gente entende que tem setores que impactam mais, que impactam menos. Eu não quero entrar nesse mérito, porque todo setor econômico ele é importante. Sim. Ele gera emprego, ele gera renda, tem gente que trabalha dentro desses setores. Mas, basicamente, o meu setor e o setor o qual eu sempre defendi e continuarei defendendo é o setor do comércio. E o setor do comércio nunca foi e não será o vilão dessa pandemia. Não é mesmo. Né? Então, que a gente consiga, continuaremos lutando para que a gente fique de portas abertas. E peço a todos aqueles empresários, todos aqueles que estiverem me ouvindo, que sigam religiosamente os protocolos, sigam as regras, não afrouxem junto com seus colaboradores, para que a gente possa continuar trabalhando. É só o que a gente quer continuar trabalhando, é só isso, gerando emprego, gerando renda, produzindo para manter esse país funcionando e manter as pessoas com dignidade nas suas casas, podendo levar seu alimento, podendo sustentar suas famílias. Exatamente. Esse é o grande objetivo. Eu acho que nós temos visto aí alguns problemas com agências bancárias e a gente quer lembrar a população que o dinheiro é o maior transmissor de doença, né? Então, por favor, utilizem o maior, sempre que puderem, o cartão de crédito, que é mais higiênico. Eu acho que tem que haver uma mudança de paradigma, sabe, Paulo? Assim, só rapidamente sobre esse assunto que você colocou aqui, questão do dinheiro e banco, né? A gente está vendo aí um movimento rápido, né, que os bancos vão acabar. As pessoas têm que começar a se conscientizar que elas têm que usar os meios eletrônicos. Exatamente. E esquecer banco. Esse ano inteiro, eu vou te falar que eu devo ter ido umas 4 vezes a uma agência bancária. Não, então somos iguais. Entendeu? Eu raramente fui à agência bancária, porque realmente, primeiro que também não tem dinheiro. Exatamente. Fazendo banco, não adianta fazer o que no banco? Não adianta nada. Não adianta nada. Mas falando sério, realmente é muito complicado. Exatamente. Vamos prestar mais atenção aí no que a gente tem que prestar, porque a coisa está realmente brava. Isso aí, amigo. Bom, meus amigos, nós queremos agradecer muito a participação de hoje da Norina do Vale, da Vila Militar, da Marilene da Rua Tereza, do Marco Antônio de Pedras Brancas, do Hector do Alto da Serra, Ronaldo da Castellânia, Juracida Duarte da Silveira, o Gerson da Tile Marotti, a Célia do 13 de Maio. Um abraço aqui aos nossos amigos. Anaí do Aparelho também? Então tá aí. Anaí também, obrigado, Anaí. Um abraço aí para você. Queremos agradecer aos nossos ouvintes de sempre aí, a Olívia Vendoin, o Zé Roberto Gabrich, né, que estão sempre aí conosco, o Marcos Carneiro, a Elizabeth Grabner, que está sempre aí com a gente, nos ouvindo, nos prestigiando, ao nosso amigo José Rossato, lá de Jabuticabal, que já mandou aqui um recadinho: estou aguardando o programa lá em Jabuticabal, rapaz, quer mais? A Eunice lá em São Paulo também ouvindo aí o nosso programa, nos prestigiando com a sua audiência. Um beijo carinhoso, Eunice, para você. Estamos com saudade, hein? Vê se vem. Vê se vem passear aqui em Petrópolis um pouquinho. Rever a gente, né? Um abraço a todos, o nosso carinho, a nossa saudação e os nossos mais sinceros votos de que vocês encontrem a paz e a tranquilidade para Darinka, para Pedro, para Paulo, para Paulinha, o nosso carinho, a nossa atenção.
Bom, gente, o programa de hoje a gente dedicou aí ao nosso amigo Mauro Sena, que partiu desta antes do combinado. Ficou me devendo uma taça de vinho. Mas brevemente, qualquer hora, a gente toma essa taça lá no andar de cima. Até semana que vem, quando estaremos de volta com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Obrigado, Lucas. Um abraço a todos. Fui.